Este dia reveste-se com toda a certeza de uma grande solenidade, mas ao mesmo tempo de um significado muito profundo na vida destas comunidades cristãs, destas paróquias. Porque é um acontecimento da Igreja, não é simplesmente uma questão pessoal, também é uma questão familiar, mas tem a ver com toda a Igreja, com toda a comunidade cristã a que nós pertencemos, porque os dons de Deus são assim, são aquela abundância de generosidade, de grandeza, de amor, de bondade, que está sempre disponível para vir ao encontro de todos os seus filhos, para renovar cada pessoa, renovar cada família, renovar cada comunidade e renovar a Igreja inteira. E nós percebemos como a Igreja precisa muito de ser renovada na pessoa de todos e de cada um dos seus membros. É a celebração do sacramento da confirmação. Eu gostaria de começar esta nossa reflexão por fazer alusão a 3 pessoas que foram crismadas ou confirmadas em épocas muito diferentes da sua vida. No meu caso, eu fui crismado quando tinha 6 anos. Melhor, quando tinha 11 anos. Também conheço pessoas que foram crismadas aos 6, aos 7, se calhar estão aqui alguns dos adultos mais velhos presentes. Eu, quando fui confirmado, era uma criança, mas tinha cá dentro já, a partir da família e de alguma catequese na paróquia que tinha feito, um desejo grande de ser de Deus, de ser de Cristo e de viver a minha vida a partir da comunidade cristã que é a Igreja, orientado pela palavra de Deus. Quando foi aquele dia do Crisma, senti cá por dentro, não se sente nada cá por fora, esse poder amoroso de Deus por meio do seu Espírito que vinha ao meu encontro para me apontar o caminho do futuro, com altos e baixos, com momentos de muitas seguranças e também com momentos de muitas dificuldades, como é próprio da adolescência e da juventude, pelas quais todos passamos, enfim, uns com mais intensidade, outros com menos. Enfim, Deus deu uma graça de prosseguir. Um dia disse isto a um grupo de crismandos que estavam a preparar-se. Olha, fui crismado aos 11 anos. Eles disseram todos, oh, que sorte! E eu disse, é efetivamente uma grande sorte, mas não por motivo que vocês estão a pensar. Porque eu tive a graça de receber o dom do Espírito Santo, ainda muito novo, ainda criança, e de poder contar com ele para a vida toda. De tal maneira que eu ainda estou na Igreja. E ele, és o bispo. Penso que estaria na Igreja, mesmo que não fosse padre, mesmo que não fosse bispo. Estaria, penso eu, na Igreja como cristão, como aliás acontece com todos vós. Não precisaste de ser padre, nem de ser bispo, para, a partir do dom do Espírito Santo e da formação do encontro com Cristo, permanecerdes na sua Igreja. Aqui há uns tempos encontrei uma jovem com 24 ou 25 anos que, quando foi à altura de receber o sacramento do Crisma, como os que estão aqui naquele percurso habitual, depois dos 10 anos da catequese, ou dos 11, ali assim na idade da juventude, 16, 17 ou 18 anos, achou que não devia ser ainda, porque pensou-se, eu ainda não estou suficientemente madura, preparada para fazer este caminho. Ainda não tenho, e adiou. Foi fazendo o seu caminho, felizmente, e chegou um momento em que disse, eu agora vou preparar para celebrar o sacramento da confirmação. Foi uma opção, pode ser discutível, mas que é justa. Porque estava convencida que o Crisma não é tanto um sacramento a olhar para o passado, mas mais a olhar para o futuro. O dom de Deus é para o futuro, é para a vida toda. Aqui há tempos também encontrei uma outra pessoa, que era uma senhora de 82 anos. E veio ter comigo, dizem que eu ainda posso ser crismada. Será que ainda vale a pena? Eu disse, com certeza, vale sempre a pena quando o nosso desejo é viver com Cristo e é viver conduzido pelo seu Espírito Santo na Igreja
para o acolher e procurar que ele presente em todas as situações da vida, vale sempre a pena. Às vezes a vida não permitiu que fosse noutra ocasião, por muitos e variados motivos, cada um tem os seus, mas vale sempre a pena. E vale sempre a pena aos 11, ou aos 6, ou aos 18, ou aos 25, ou aos 80, ou aos 90. Porquê? Porque é o dom de Deus. Se fosse simplesmente uma cerimónia protocolar ou de âmbito social para se fazer uma festa, que é tudo isso legítimo, evidentemente, e bom, não seria a motivação mais séria e mais profunda. Quando, às vezes, me pergunto, então, para que é que uma pessoa celebra o sacramento da confirmação? A minha resposta é clara, porque não conheço outra. É para que essa pessoa, que já é cristã pelo batismo, possa ser cristã para a sua vida toda. É para ser cristão. E é essa a motivação que eu gostaria, naturalmente, simplesmente de vos recordar neste momento, uma vez que sei que é essa a motivação que vos traz a esta celebração e a este momento festivo que temos a oportunidade de celebrar neste dia. Em segundo lugar, gostaria de fazer esta alusão aos textos que nós ouvimos nas Sagradas Escrituras e que nas suas diferentes leituras do Antigo Testamento, na Epístola Paulina, no texto do Evangelho, nos faziam alusão ao Espírito Santo de Deus. Para celebrar bem o sacramento do Crisma, como todos os outros sacramentos, sabemos que é preciso ter fé. Deus toma a iniciativa. A fé de darmos os passos que nos competem são o sinal do nosso acolhimento e da nossa resposta. E este apelo para que nós, então, neste momento, façamos um ato de fé na pessoa do Espírito Santo como terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus. E é esta perspectiva é que nos ajuda a ultrapassar a dimensão simplesmente social, ritual, ou seja ela qual for, para nos centrarmos naquilo que é essencial. Se eu estou convencido pela fé que na confirmação recebo o Espírito de Deus, isso muda absolutamente de figura. Receber o Espírito Santo de Deus. Podíamos começar hoje com algumas reflexões. Quem é digno de receber o Espírito de Deus? Efetivamente, nenhum de nós, nem vós, nem eu. Só somos dignos porque Deus nos chama, porque Deus nos convida, porque Deus nos dá essa possibilidade, porque Deus nos oferece. Quem de nós é digno de receber a Eucaristia? Nenhum de nós, nem vocês, nem eu. Só podemos fazê-lo porque Deus nos acolhe com os seus braços amorosos e nos diz: podes vir ao banquete da palavra, podes vir ao banquete da Eucaristia com um coração purificado, alheio ao pecado e ao mal, por graça, porque nos é concedido. O batismo, entre nós batizamos normalmente entre crianças, quando somos crianças, mas são os pais que pedem quem é digno de receber o dom, de entrar pela porta da fé, de participar do corpo de Cristo. Não é uma expressão qualquer. Fazer parte do corpo de Cristo e entrar nesta comunidade dos santos, que é a sua igreja, é porque Ele nos dá essa possibilidade, nos chama, nos dá essa oportunidade. Isto para realçar a importância deste momento que nós estamos aqui a celebrar. Daqui a pouco, quando fizermos a oração a invocar a presença do Espírito Santo, quando impusermos sobre os crismandos as mãos, e um gesto já do Antigo Testamento, mas depois usado por Jesus para dar o Espírito Santo aos seus apóstolos, e quando cada um receber na sua testa um sinal da cruz, a unção com o óleo do crisma, que nos recorda crisma, Cristo, nós recebemos. Que maravilha eu ser chamado, eu ser chamada a receber o Espírito Santo
de Deus na minha mente, na minha vontade, na minha inteligência, no meu coração, na minha vida, na pessoa que eu sou. Porque Deus me torna digno de o receber o Espírito Santo de Deus. Não há dom maior. Às vezes nós desvalorizamos muita coisa e entre aquelas que desvalorizamos podem situar-se mesmo os sacramentos da Igreja, como caminhos, possibilidades, fontes de graça que Deus nos oferece, como participação do corpo de Cristo, como alma que há de permanecer em nós, a dar sentido a tudo aquilo que vivemos e a tudo aquilo que esperamos e que sentimos. Um ato de fé na presença deste Espírito, cujas características os textos nos revelavam e que ao longo dos tempos da catequese, com toda a certeza, fostes compreendendo, sobretudo quando falámos dos dons do Espírito Santo, aquilo que Ele pode fazer em nós, se houver disponibilidade da nossa parte para o acolher. A minha terceira palavra tem a ver com a vida que se espera de alguém que recebeu o sacramento do batismo, já da Eucaristia e agora da confirmação, portanto, os sacramentos da iniciação cristã. A vida que se espera daqueles que, enraizados em Cristo e iluminados pelo Espírito, tomaram a decisão firme de ser cristãos para a vida toda. Não é até aos 20, nem até aos 30, nem até aos 50, é a vida toda. Não como um problema, nem como uma dificuldade, nem como algo que nos limita na nossa liberdade e no nosso modo de ser. Não, algo que potencia absolutamente tudo. Nos dá uma liberdade maior, uma alegria maior de viver, uma esperança mais forte, valores assentes no Evangelho que podem transformar a nossa vida e ajudar a transformar um pouquinho a vida dos outros e a vida do mundo. Ser cristão a vida toda como um dom, como uma graça, como uma oportunidade, como uma possibilidade de sermos felizes com Deus e uns com os outros. É evidente que se nós celebrarmos, seja qual for o sacramento, e depois não trabalharmos afincadamente por preservar a graça e a deixar crescer em nós, corre facilmente o risco de tudo morrer no dia a seguir. Não por culpa de Deus, mas por negligência da nossa parte. Como sabeis, pois há com certeza os meios necessários que a Igreja nos oferece na sua sabedoria materna para alimentarmos este dom da fé que nos foi derramado. A oração cristã. Às vezes as pessoas têm ideia errada acerca da oração. Parece que é uma coisa aborrecida, uma coisa que gasta muito tempo, um ritual. A oração do coração. Aquela que nos leva a falar com Deus muitas vezes ao dia. Porventura de forma ritual, de manhã, à noite, seja quando for, a partir das Sagradas Escrituras. A oração cristã é essencial para mantermos este contacto, esta comunhão, esta proximidade com aquele que nos chamou, que nos ama e que nos quer bem. Evidentemente, a celebração da Eucaristia está no centro. A missa do domingo. Nós agora até temos algumas desculpas, porque é pandemia, é isto, é aquilo, é aquilo outro. Queira Deus que depois a seguir não encontremos outras desculpas semelhantes àquelas que já tínhamos antes. Porque isto não foi agora que mudou tudo. É central, não como uma obrigação, eu sou obrigado a ir à missa. Porque há tempos encontrei uma criança que andava na catequese, tinha ouvido da parte dos catequistas este convite a participar da missa, a sua importância, e encontrava na sua família uma barreira muito grande. Os pais um dia têm que ir à casa da avó, outro dia têm que ir tratar de alguma coisa que não consigo tratar durante a semana, outro dia no verão temos que ir à praia, outro dia isto, outro dia aquilo. E a criança, na sua inocência, chorava.
porque não tinha a possibilidade de ir à missa ao encontro com Jesus, tal como a tinha ensinado, como ela tinha apreendido no coração na catequese. É um exemplo infantil. E não era por obrigação. Não para uma criança a obrigação de comer, de fazer os trabalhos de casa, de portar-se bem. Era o gosto do coração. E os adultos precisam de reinventar este gosto do coração, esta alegria grande, esta satisfação, este sentido também do dever que se cumpre por poder participar na ceia eucarística, cada domingo escutar a palavra, partilhar o pão da vida, fazer as orações juntamente com os outros. Sem isto, a nossa fé morre no dia a seguir. E depois, com certeza, que a participação na vida da comunidade cristã seja de uma forma viva, de uma forma ativa, com a nossa colaboração, o nosso trabalho, a nossa generosidade, correspondendo àquilo que dizia Paulo: cada um tem o seu dom para animar a comunidade, ou para a caridade, ou para a ajuda aos pobres, ou para a liturgia, ou para a evangelização, ou para a catequese, ou para a administração, seja para o que for, a nossa participação ativa na vida da comunidade cristã, que é o corpo de Cristo, do qual temos a graça de participar. Estão talvez a pensar: e pronto, é isso que se resume a vida cristã? Evidentemente que não. Depois há esse mundo imenso de realidades que estão nas nossas mãos, nas quais podemos ter uma influência positiva, sendo portadores do dom de Deus, do Espírito de Jesus Cristo, da boa nova do Evangelho, da força do Espírito, que são aquilo que o Concílio chamou as realidades temporais, o mundo em que nós estamos. Porque um cristão não serve para ficar fechado sobre si mesmo, nem fechado sobre a sua comunidade. Precisa dela, exprime tudo aquilo que é em Cristo, mas precisa de se abrir a uma atitude verdadeiramente evangélica no meio do mundo. E todos vós temos o contexto em que viveis, desde os mais novos, na sua escola, os seus amigos, o seu ambiente familiar, até aos que trabalham, o seu ambiente de trabalho, as diversas modalidades do vosso contributo para que este mundo, de facto, viva mais no Espírito de Cristo do que no Espírito mundano, porque há uma diferença abissal entre uma realidade e outra. Caríssimos, se tudo isto for acolhido como um dom, como algo de bom e de belo que Deus nos oferece, no qual nos permite participar, nós temos pela frente um belíssimo caminho, com dificuldades pelo meio. Nenhum de nós vai negar isso, com dificuldades pelo meio, e até porventura com alguns momentos quase de desânimo, para deixar isto tudo. Acontece muitas vezes aos jovens, mas sempre a fazer apelo a este dom do Espírito Santo, que hoje acreditamos desce sobre cada um de vós para vos fortalecer e vos dar este gosto, esta alegria, esta possibilidade de sermos de Cristo e da Igreja ao longo da vossa vida.